Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Sejam bem-vindos ao meu canal Astros e Tarô. Hoje é 11 de outubro de 2022. Eu ando um pouco sumida, mas eu vou procurar estar mais assídua para poder trazer as melhores informações para vocês em relação à astrologia, tarologia, espiritualidade, o céu do momento. E assim, gente, a minha proposta aqui no dia de hoje é fazer uma tiragem falando sobre as eleições de 2022. Sim, digamos que nós estamos aqui no Brasil vivendo um momento de divisor de águas, é um momento crucial e que realmente, depois do dia 30 de outubro, é, digamos que vai ser um significador assim de grandes transformações para o Brasil. E também que vai reverberar no mundo, né? Porque o Brasil hoje está no centro do mundo. A gente não pode esquecer que o Brasil tem uma grande importância global pela natureza, né? Pela os recursos naturais que o Brasil tem, pela Amazônia, enfim. É um momento assim muito importante. As eleições realmente é um momento que vai propiciar, assim, grandes mudanças, mas eu acho que a gente tem que, acima de tudo, manter nossa calma, nosso equilíbrio, porque a gente está vendo muitos casos de polarização, violência, eu acho que não é por esse caminho que a gente tem que ir. Mas, enfim, eu tenho um canal no Instagram, Vigna Souza Astrologia, onde eu fiz duas postagens perguntando sobre o resultado das eleições de 2022, se o candidato Lula ou o candidato Bolsonaro que vai ser o novo presidente do Brasil, né? Se o Lula vai ser o novo presidente, o nosso ex-presidente vai retomar a cadeira da presidência da República, ou se vai ser reeleito Jair Bolsonaro. Dá um pulo lá na minha página, eu vou deixar marcado aqui, para vocês me buscarem também lá no Instagram. Então, eu também sou astróloga, eu faço mapa natal. Mapa natal é uma outra proposta diferente do tarô. Mapa natal, ele é um estudo profundo da personalidade da pessoa através do dia, mês e ano do nascimento. É como estava o céu no momento que você nasceu e quais são as energias que reverberam ali. Desafios, potencialidades, enfim. O mapa é um instrumento extraordinário de autoconhecimento, mas não é a proposta desse vídeo hoje. Eu vou tirar o tarô. Bom, o método que eu escolhi para poder fazer essa tiragem é porque, assim, toda vez que a gente tira o tarô e faz uma pergunta específica, é muito importante que o tarólogo utilize o método apropriado, tá? Por isso que, na verdade, todo tarólogo e astrólogo, é importante que a gente tenha o estudo, a técnica e também a intuição, tudo junto e misturado, mas ao mesmo tempo fundamental para a gente poder dar uma consulta e leitura assertiva para o nosso cliente. Então, o método que eu vou utilizar hoje para essa pergunta é o método chamado Peladam, é um formato em cruz, são 5 cartas, 5 montes. Eu utilizo no meu jogo de tarô a tiragem do método europeu. Eu utilizo a tiragem, os 22 arcanos maiores com 56 arcanos menores, porque isso enriquece a leitura. O arcano menor, ele dá, na verdade, assim, ele nunca vai mudar o significado do arcano maior, dos 22 arcanos maiores, mas o arcano menor vai dar qualidade para o maior. Então, a gente pode, vamos supor, um sol com 3 espadas. Vai estar anulando a felicidade do sol. É como se fosse uma leitura de anacronismo. Um arcano muito positivo, que é o sol, com 3 espadas, que é um arcano muito negativo. Só dar um exemplo para vocês de como funciona, porque a leitura fica mais completa assim. Então, nesse jogo da pergunta, quem vai ser o novo presidente do Brasil, eu utilizo o método europeu, que é o arcano maior com o arcano menor. E são 5 cartas. A carta número 1, 2, 3, 4, 5. A carta número 5, que é a carta central, vai estar falando como é que está o estado emocional, como é que está o estado mental do candidato nesse momento, o que ele acredita, quais suas motivações, como ele se sente perante essa situação de ser o novo, se vai ser eleito ou não, tá? A carta número 1 e 2, que é na posição horizontal, carta número 1 é o momento presente, qual é a situação positiva da pergunta, quais são as vantagens que ele tem nesse momento para se eleger. Carta número 2 são os aspectos negativos da questão, os obstáculos que ele tem a vencer.
E no formato vertical, né, finalizando a cruz, a carta 3 e 4 é como se encaminha a situação na carta 3 e a carta 4 é a finalização da questão, ok? Então vamos lá? Vamos fazer a tiragem? Eu estou separando os 22 arcanos maiores. Eu vou misturar os arcanos e depois eu vou cortar o tarô. E depois eu vou misturar os arcanos menores e proceder da mesma forma. Bom, eu vou fazer a primeira pergunta para o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, tá? Ok. Espiritualidade amiga, estamos aqui presente na manhã de hoje. Hoje é dia 11 de outubro de 2022. E eu pergunto para o tarô. Tarô, o candidato à presidência da República, estou puxando o candidato Luiz Inácio Lula da Silva aqui no meu pensamento. O candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ele vai conseguir se eleger no dia 30 de outubro de 2022? Como que ele se sente neste presente momento? Quais os aspectos positivos para ele neste momento? Quais os obstáculos que ele tem a vencer? Como vai ser o andamento da pergunta e a finalização, a resposta final? O candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, vai conseguir se eleger no dia 30 de outubro de 2022? Ok. Eu embaralhei, perguntei pro tarô, agora eu vou cortar a carta, tá? Ok, vamos lá. Luiz Inácio Lula da Silva. Um, dois, três, quatro, cinco. Os arcanos menores a mesma coisa. O candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ele vai conseguir ser eleito no dia 30 de outubro de 2022? Aqui são os 56 arcanos menores. E é muito importante que eles dão qualidade para o maior. A gente faz uma leitura em conjunto. A leitura fica mais rica, mais completa. Tem tarólogo que trabalha só com os arcanos maiores, os 22, né? Mas eu trabalho com 78 arcanos do tarô. E é fundamental o tarólogo ele estudar bastante, ele trabalhar, né, a intuição, a prática. É fundamental para se tornar um bom tarólogo. Ok, vamos lá. Candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Cortei os arcanos menores. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá. Carta central, carta número 5. A gente começa pela número 5 para saber como é que ele se sente neste momento. Quais são as suas motivações, os seus sentimentos em relação a esta questão. Ai, gente, assim, ele tá se sentindo bem cansado. Eu vou mostrar para vocês, ó. Saiu o arcano na carta número 5, como ele se sente. O eremita com 5 de ouros, tá? A carta do eremita, ele é uma carta, é o arcano número 9, que ela sempre representa, assim, o velho sábio, né? Na verdade, é onde a gente busca as nossas respostas no nosso interior, para as questões dos nossos problemas. É uma carta que fala do buscador, é uma carta que fala da espiritualidade. Ela é muito boa ela é muito boa para estudos, é muito boa, assim, para quem tá realmente, assim, buscando um isolamento para tentar se encontrar. Tá vendo aqui, ó? Que é um velho senhor que ele caminha, tem uma lâmpada à sua frente. Então, na verdade, ele olha para o futuro, projetando o futuro, mas a passos lentos. Ele caminha de forma mais prudente, de forma mais, assim, cuidadosa. Então, é como se nesse momento o Lula ele tá se sentindo, na verdade, ele tá buscando dentro de si respostas para como ele agir nos próximos passos que ele tem que tomar, tá? Buscando realmente uma sabedoria, buscando realmente, assim, todos os artifícios do passado, tudo que ele, até hoje, né, toda a sua bagagem política. O Lula, ele é um animal político, né? Quantos anos, né, que ele vem aí numa história da política brasileira, já foi presidente 2 vezes no Brasil, então ele é uma figura emblemática, né? Ele é uma figura importante do cenário político brasileiro, não dá para negar isso, tá?
Mas na verdade, gente, com esses 5 de ouros aqui, mostra, é como se ele tivesse sentido uma certa dificuldade nos apoios, dificuldade assim em algumas negociações, é, talvez assim sentindo uma certa dificuldade de saber quais são os próximos passos que ele deve seguir. Ele tá buscando a interiorização, tem momentos que ele tá ficando assim, nos poucos momentos que dá, né? Porque em época de campanha você nunca fica sozinho. Mas é como se o tarô também estivesse aconselhando para ele buscar a sabedoria interna, toda a bagagem que ele tem até hoje, para ver como é que ele pode realmente estar buscando novos aliados, estar saindo de uma situação, na verdade, de desânimo. Ele está muito cansado, mostra o 5 de ouro, o naipe de ouro, sempre pode estar falando do corpo físico também, gente. Então ele está cansado, tá? Mostra uma certa debilidade física também. Então ele tem que procurar se cuidar, ele tem que procurar assim, ter momentos de descanso, ter momentos de parada, para ele poder recuperar as forças dele. O 5 de ouro mostra uma carta de dois caminhantes que estão como se fosse uma situação de inverno. Mas assim, a carta 5 de ouro não é uma carta ruim, ela é uma carta que fala que é o momento que a pessoa se sente um pouco frustrada, um pouco assim desanimada, né? Como se na verdade não conseguisse enxergar as 5 moedas de ouro que estão aqui atrás no vitral, tá vendo? Que tem uma riqueza escondida aí, né? Então, na verdade, é um momento que ele pode estar sentindo hoje a energia do Lula, dia 11 de outubro de 2022, um pouco cansado, né? E ele tá realmente assim, quando ele fica sozinho, ele fica pensando o que ele vai fazer, então não é um momento fácil, ele tá fisicamente mostra uma certa debilidade física, tá? Os aspectos positivos da campanha do Lula, como é que tá o presente momento para ele, a situação? Então, olha só, gente, apareceu aqui a carta da Imperatriz, é uma carta maravilhosa, fala de momento, e a carta é a Princesa de Copas. Então, assim, ele tem uma grande vantagem que mulheres estão apoiando muito ele. Ele tem uma força feminina do lado dele, que é a Simone Tebet, que pode realmente ser uma figura central neste momento para ajudar na campanha do Lula, para ele poder seguir adiante. Ela é uma mulher que tem bons sentimentos, é uma mulher sincera. Quando vem com essa Princesa de Copas, fala de sinceridade das intenções. Então, é uma pessoa virtuosa, uma pessoa sincera, uma pessoa forte, determinada. A figura da Imperatriz mostra uma mulher segura, uma mulher que realmente tem muito apoio, é uma mulher assim que realmente pode ajudá-lo muito. A figura forte da campanha do Lula, Simone Tebet, e as mulheres também, né? Simpatizando com a causa para poder estar elegendo o presidente Lula. Então é uma força feminina muito forte que acompanha ele. A própria companheira dele, a Janja também, né? Ele tá feliz no casamento, ele teve uma união recentemente, então ele tá realmente assim, sentindo essa força feminina, esse acolhimento feminino, tá? E eu vejo como uma figura muito forte e poderosa que tá ajudando ele neste momento. Os aspectos negativos da pergunta. Então, gente, os aspectos negativos não poderia ser diferente, né? Apareceu a figura do Papa com 2 de espadas. 2 de espadas sempre fala de discórdia, sempre fala, é uma carta que fala assim, você tem uma opinião e a segunda pessoa tem uma outra opinião e as duas opiniões se chocam e ninguém abre mão daquilo que quer. É como se aqui estivesse aconselhando Lula realmente assim, essa carta do Papa sempre fala de legalidade, sempre fala assim de atitudes onde realmente a pessoa possa ter uma atitude mais centrada, mais objetiva. Aqui, como se estivesse falando, para ele não entrar, a estratégia talvez da campanha seja não entrar numa disputa armada, numa guerra armada, com talvez os opositores, que é de uma linha mais conservadora, que prezam pelos bons costumes, né? A extrema-direita, a direita, ela é de uma linha muito conservadora. Então, aqui tá falando para ele se resguardar, para ele não bater de frente, para ele não brigar, para ele se não desgastar à toa. Porque, por mais que ele argumente, não vai, né, conseguir mudar a opinião do seu opositor.
Então aqui tá falando para ele buscar realmente assim atitudes assertivas no sentido de não se desgastar à toa, procurar agir na legalidade, procurar realmente assim ser justo, ser sincero e procurar não brigar, procurar assim ter bons acordos, procurar conciliar os opostos. Essa carta sempre previne para conciliar os opostos, tá entendendo? Vamos ver agora a finalização. As cartas mais importantes do jogo é a 3 e a 4, que eu perguntei objetivamente para o tarô se o candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, vai conseguir se eleger no dia 30 de outubro. A carta 3 fala do andamento da pergunta, a carta 4 da finalização, apesar que a gente lê como um todo a pergunta, tá? Bom, gente, assim, como é que eu posso fazer uma leitura disso daqui? Olha, o andamento da questão, apareceu uma carta que a gente fala que é um anacronismo, porque apareceu uma carta muito positiva, a carta do mundo, e a carta 8 de espadas, que fala de aprisionamento. Tá? Essa é uma das cartas mais negativas do tarô. Tá? Não é uma carta, não é bom ter muitas cartas de espadas no jogo. Tá? A carta do mundo ela é uma carta maravilhosa, fala de completude, fala realmente de realização. Mas a carta 4 de espada, ela é uma carta que fala de um momento de perigo. É um momento muito delicado, é um momento que pode realmente ter muita discórdia, pode ainda ter problemas muito sérios acontecendo. Pode acontecer da candidatura dele, caso ele seja eleito, eles não aceitarem, né, o lado oposto não aceitar, né, não aceitar a derrota e trazer problemas realmente muito sérios. Ele viveu realmente problemas muito complicados, né, com a reclusão dele. Então aqui fala que existe uma saída desde que ele tire essa venda dos olhos, para ver que realmente existe. Tá vendo aqui, a 8 de espada mostra uma mulher que está envolta em 4 espadas em volta dela, está com os olhos vendados, mas ela não consegue enxergar que tem uma saída aqui à frente, ó. Então fala assim que na verdade ele deve continuar lutando para poder vencer todos os obstáculos. Aqui é como se estivesse falando de um obstáculo intransponível, de muito difícil acesso. Não vai ser fácil, vai ser complicado ele conseguir vencer realmente. Mas finalizou a carta 4 aqui com um aspecto de completude, um aspecto tão positivo que aí me leva realmente à questão que é como se o tarot estivesse respondendo que apesar de todas as dificuldades sérias, né? Momento de perigo que ele tem que tomar muito cuidado, porque cartas de espadas podem estar falando até de perigo de vida. Quando eu penso nesse Papa aqui, o Papa também pode estar falando de médico, de medicina. O Papa ele é sempre uma figura de autoridade, pode remeter um juiz, um advogado, um professor, um médico. Um Papa com 2 de espada pode estar falando e principalmente assim, desse eremita com esse 5 de ouro, que fala de uma debilidade física, me remete a uma debilidade física. O Lula, ele passou por um problema de saúde muito sério, câncer, né? Então, para ele tomar cuidado, porque às vezes ele pode ganhar, mas pode ser que ele não consiga assumir por causa de problemas de saúde. É crucial ele cuidar da saúde dele, cuidar do corpo físico dele e cuidado com perigos ocultos. A carta 8 de espada sempre fala de perigos ocultos. É fundamental tomar cuidado com perigos ocultos, tá? Bom, mas para finalizar, a casa número 4 mostra, é como se tivesse, eu nunca vi uma tiragem que fosse tão assim assertiva na seguinte questão de perguntar, ele vai conseguir ganhar? A carta do julgamento e a carta 10 de ouros fala de renovação, de ressurreição, de boas novas, aqui fala de completude, aqui fala realmente de um momento de felicidade, de concretização. A carta 10 de ouro é uma das cartas mais benéficas do tarô. Tá vendo uma família aqui muito feliz em volta de umas moedas, onde tem várias gerações juntas. Aqui mostra o avô, mostra a criança, mostra o casal ao fundo, mostra as 10 moedas de ouro. E a carta do julgamento, que fala realmente assim de novidade, é como se fosse a fênix ressurgindo das cinzas.
É como se o tarô estivesse sinalizando que é um momento delicado, é um momento que ele está debilitado fisicamente, está muito cansado, está falando para ele buscar uma sabedoria, está falando realmente para ele tomar cuidado com perigos ocultos, né? Tá falando realmente assim para ele não entrar numa briga armada, para ele buscar, na verdade, a conciliação, buscar bons acordos. Tá falando que ele tem uma figura muito importante, feminina, que tá ajudando ele, que acredito que representa a Simone Tebet. Mas para finalizar, essa carta ela é muito positiva. A carta do julgamento com 10 de ouros fala de realização, de ressurgimento das cinzas, de boas novas. E que sim, a resposta para esta questão é sim. O tarô sinaliza que ele vai ser o novo presidente, vai conseguir se eleger no dia 30 de outubro de 2022. Em relação a ele tomar posse, gente, dia 1º de janeiro de 2023, é uma outra pergunta que a gente tem que fazer, tá? Porque assim, as energias, elas mudam constantemente. A espiritualidade não é estática, a espiritualidade é dinâmica. Então a gente sempre tem que pensar que também existe também um livre-arbítrio, né? Todos nós temos o nosso livre-arbítrio. O tarô, ele é um jogo de autoconhecimento e de previsão também, mas ele é um jogo de aconselhamento, de orientação. Então, assim, a gente aconselha o consulente, às vezes, e ele vai tomar outras decisões, isso pode mudar o rumo dos acontecimentos, tá? Mas assim, olha, não vai ser fácil, é uma luta armada mesmo, é uma luta armada, tá? De opositores que podem ser muito perigosos, tá? Mas que sinaliza que no final desse jogo ele pode sim, é importante ele cuidar da saúde dele, tá certo? Que é o momento, na verdade, que ele tá se sentindo bem cansado, mas que pode ressurgir das cinzas como uma fênix e conquistar. Aqui fala de concretude, gente. 10 de ouro com julgamento, desculpa, mas é uma tiragem que fala de concretude, tá? Vamos perguntar do Bolsonaro agora? São dois candidatos, temos que fazer a mesma pergunta. Estou fechando aqui a tiragem. Vou perguntar para o candidato à presidência, atual presidente da República. Tarô, o atual presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, ele vai conseguir ser eleito, vai conseguir ser reeleito no dia 30 de outubro de 2022. Estou puxando o Bolsonaro do pensamento. O Bolsonaro vai conseguir se reeleger dia 30 de outubro de 2022, sim ou não? Ele vai ganhar as eleições dia 30 de outubro de 2022, sim ou não? Puxando o Bolsonaro no pensamento, é como se a gente puxasse a energia da pessoa, né? A espiritualidade sabe quem é o Lula, sabe quem é o Bolsonaro, mas é importante o tarólogo também estar buscando a energia no pensamento. Candidato à presidência da República, a reeleição é Jair Messias Bolsonaro. Ele vai conseguir ser eleito, ele vai ganhar as eleições dia 30 de outubro. Como ele está se sentindo nesse presente momento, as suas motivações, os aspectos positivos, não tão positivos, os obstáculos, o andamento da questão e finalização. O Bolsonaro vai conseguir se eleger? Sim ou não? Novamente. Peladão, método de 5 cartas, né? 1, 2, 3, 4, 5. Os arcanos menores. Bolsonaro vai conseguir se eleger dia 30 de outubro de 2022? Vamos lá. Um, dois, três, quatro, 5. Como o Bolsonaro está se sentindo nesse momento? Então, a carta dos enamorados com pajem de espadas, né? O pajem de espadas, ele é um arcano. Gente, toda tiragem que a gente faz, os arcanos de espadas, eles não são fáceis. Salvo exceção as de espadas, que fala de triunfo,
e o cavaleiro de espadas, né, que fala de luta, de determinação férrea. E o sete de espadas, que pode falar assim de uma pequena chance que a pessoa tem de reverter a situação. Todos os outros arcanos de espada são cartas difíceis, tá? O pajem de espada fala assim de uma imaturidade, a pessoa quer ganhar a qualquer custo, a pessoa não respeita os seus próprios limites, os limites dos outros. Aqui tá falando, olha, gente, a carta dos enamorados, tem muita gente ao redor do Bolsonaro e pode ser gente muito mal intencionada, tá? Aqui fala de questões de fake news, de mexerico, de fofoca, de pessoas falsas ao lado dele. Ele tem que tomar muito cuidado, tem muita falsidade do lado dele. Pessoas realmente assim que estão querendo, ele elegeu grande parte do Congresso, né? Olha, esse povo que se elegeu, Bolsonaro, às suas custas, é um povo falso pra caramba, viu? Se o Lula realmente ganhar as eleições no dia 30 de outubro, sinto lhe informar que vai ter vira-casaca pra caramba, viu? No outro dia, você vai ser abandonado por todos os supostos amigos, entre aspas, tá, filho? Filho não, presidente, né? Vamos respeitar. Olha o respeito. Temos que respeitar toda a autoridade, gente, porque senão vira baderna, né? A gente pode não concordar, talvez, com... Nós temos as nossas predileções partidárias, mas a gente tem que respeitar as autoridades, né? Senão vira um caos, né, instalado. Mas assim, olha, aqui ele acredita que tem muita gente ao redor dele, né? Aparentemente assim com boas intenções, porque a carta dos enamorados sempre fala assim de boas relações. Mas com esse pajem de espada, não. Muita gente falsa rodeando o Bolsonaro, querendo obter vantagens às costas dele. O mesmo pajem de espada é aquele que quer ganhar a qualquer custo,